Sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Antes de tudo, curta, comente, compartilhe e ative as notificações desse vídeo. Para conversar sobre a medicina veterinária e sobre essa área de atuação tão legal que é a clínica de pequenos animais, de cães e gatos, eu converso com a doutora Brisa Marcelhas. Brisa, obrigado por ter aceito o convite para a gente bater um papo, conversar, explicar para os tutores todas as áreas de atuação ali da medicina veterinária. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui para poder explicar para os tutores que estão em casa sobre o meu trabalho, né? Um pouquinho dessa parte da medicina veterinária. Sim, então é muito legal a gente iniciar esse trabalho, né? Contar para as pessoas, né? Então, como o tema principal é para a gente abordar sempre a medicina veterinária dentro da clínica de pequenos animais, né? E no conforto do domicílio. Hoje você atende a domicílio. O que você nota de benefício para esses animais que são atendidos em casa? Olha, como benefício principal é o conforto, né? De ser na casa do animal, né, do tutor ali. Então, que o cachorro não fica estressado, o gatinho que tem uma dificuldade para entrar numa caixinha de transporte e ir até uma clínica fazer a consulta, ele não vai ter todo esse estresse que passaria pelo transporte, né? Então, aquele gatinho mais arredio, que depois quando chega em casa não quer se alimentar, fica escondido embaixo da cama. Quando eu vou fazer o atendimento a domicílio, eu chego, às vezes o animalzinho fica estranho um pouquinho, mas logo depois ele vem, quer sentir o meu cheiro, eu dou um petisco, então isso vai trazendo... Tem uma estratégia, né? Tem toda uma dinâmica para ser, assim, pet friendly, né? O meu atendimento Sim. a domicílio. E não estressar, que normalmente quando a gente vai na casa do tutor, muitas vezes tem alguma questão de deslocamento, às vezes... Todo mundo anda na correria, então não tem tempo para parar a vida, o trabalho, deixar de levar o filho no médico, na escola e levar o animalzinho, às vezes, para fazer um atendimento, né? Então, eu acabo, às vezes, cumprindo essa função que a pessoa não teria de conseguir encaixar na rotina, né? Principalmente num atendimento, às vezes, mais delicado. Né? Legal. E você comentou dos felinos, né? Uhum. Principalmente eles, né? Essa questão do trânsito, do transporte da caixinha gera muito estresse. E até mesmo quando ele chega na clínica, né, a gente nota que o comportamento desse animal mudou. Ele está mais agressivo, às vezes num dia muito quente. Né? Então, eu também vejo com bons olhos o atendimento domiciliar. E até mesmo na questão dos exames, né? Se você vai fazer análise de algum exame, vai coletar um sangue, a colheita do sangue ali. Como que você vê essa questão da contenção, principalmente dos felinos? Olha, assim, normalmente no meu atendimento a domicílio de felinos, especificamente, eu acho muito mais tranquilo, né? Eu já trabalhei, já dei muito plantão, então é diferente realmente o comportamento, o animal fica mais receptível. Muitas vezes num carinho a contenção às vezes é mínima, não precisa nem ser uma contenção tão forte, assim, uma contenção física forte, não precisa muitas vezes de contenção medicamentosa, né, contenção química. Então, muitas vezes, tudo isso traz benefício para o animal, né? Até mesmo, como você disse, os parâmetros das análises clínicas ali, do hemograma, bioquímico, a gente vê uma pouca interferência, né? Então, assim, para mim, hoje em dia, eu acho excelente. Até muitas vezes... eu vejo tutores que até acabam me recomendando, né? Porque vem uma diferença no atendimento, né? Às vezes no plantão, quando a gente dava plantão... Sim, a gente né? trabalhou um tempo juntos, né? Você acaba tendo uma rotina hospitalar, então você está ali fazendo a consulta, mas às vezes você é interrompido numa emergência, um paciente que está crítico dentro da internação. Então, às vezes você não consegue dar... não é que não tenha consultas boas em hospitais, Sim. Muito longe disso, mas no meu atendimento a domicílio, eu separo de 1 hora a 1h30 o atendimento. É exclusivo ali para aquele paciente, né? O celular vai ficar desligado, eu não vou ser chamada para um animal que está em choque na internação. Então, assim, acaba que você faz também, como veterinário, eu faço a consulta mais tranquila, sabendo que eu estou ali com aquele tempo para aquele paciente, para fazer as perguntas, né, a anamnese, um bom exame físico e também olhar a parte ambiental, que eu acho que... né, isso é um diferencial. É bem interessante essa parte. Eu falo porque no início do mês
eu atendi uma cadela que, coitadinha, o tutor, o motivo da consulta era Quando eu cheguei e fiz toda a anamnese, exame físico, só de bater o olho no tapete higiênico do cachorrinho, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Pelo volume de urina, e eu ainda... E assim, talvez na clínica eu não tivesse essa informação, né? Porque eles de nenhuma maneira relataram isso, porque para eles era normal. E assim, eu já peguei casos de planta tóxica, que às vezes o tutor não sabe quais plantas são tóxicas, né? É legal a gente aproveitar aqui e trazer essa informação. A samambaia, né? Olha... tem a Comigo Ninguém Pode. Isso, então... costela de Adão. A gente tem também a lírio do campo. Sim. Né? Então, a gente acaba pegando algumas plantas que, muitas vezes, a pessoa não faz a mínima ideia que pode ser tóxica. E aquele animalzinho, às vezes um filhote, um cãozinho novo na família, que é um pouquinho mais destruidor, ali tem um comportamento... Sim, tem mais energia, né? Tem um comportamento de filhote, vai ali, come a planta. E, muitas vezes, a pessoa não tem obrigação de saber que aquilo é tóxico, mas... O animal, às vezes, vai pro, né, acaba indo... Pela curiosidade ou pelo cheiro, né? E acaba indo para a emergência e, muitas vezes, a falta dessa informação, né, desse diagnóstico, é difícil até mesmo para um tratamento ou até mesmo um direcionamento, para a gente saber se o animal saiu do risco ou não, né? Exato. Fica tudo mais fácil quando a gente fecha realmente o que causou uma intoxicação, né? O diagnóstico da doença, né? E como você falou, né, dessa atenção, dessa exclusividade de estar ali com o paciente, você consegue também dar uma atenção maior para esse tutor. Que às vezes esse tutor ele vai para a clínica, ele marca um horário, mas como tem algumas intercorrências, né, ele acaba, uma consulta de rotina, ela acaba sendo menos priorizada do que um paciente que está em emergência, e aí está correto, né, não tem problema nenhum. Mas ele acaba também desprendendo um tempo maior dentro das clínicas, porque ele não consegue aquele tempo que ele desprendeu para o atendimento. Com né? certeza. Além que a pessoa tem que se organizar muito mais, né? Para sair de casa com tempo, para chegar no horário da consulta, né? Mas, assim, o que eu vejo hoje em dia, até mesmo no atendimento a domicílio, não é só uma questão, o motivo que levou à consulta. Mas os tutores, eles têm muitas dúvidas ou curiosidades também. Eles querem relatar algum comportamento que o cão ou o gato apresenta e eles querem saber se aquilo é normal. E, às vezes, em consultas rotineiras, às vezes mais rápidas, acaba que a gente tem... o tutor acaba, às vezes, ficando ou não tem tempo para fazer a pergunta ou não tem... às vezes, assim, fica aquela interrupção na hora da consulta, né? Às vezes toca a campainha da emergência. Então, assim, eu sei que muitas vezes, quando eu vou em atendimento a domicílio, a pessoa realmente fica à vontade para trazer alguns questionamentos, né? Perguntar, ela vai mostrar para mim, eu vou perguntar qual é a ração, eu quero ver onde ela guarda a ração, além de saber qual que é a marca. Muitas vezes o tutor não lembra qual que é a ração. Isso é uma informação importante. Se a gente fizesse uma análise, assim, você pergunta pro tutor, olha, qual a ração que o seu animal come? Eles não lembram. Não lembram, e tudo bem, porque acontece, é muita coisa para lidar no dia a dia, e às vezes, assim, tudo bem, não tem problema. Às vezes eu falo, depois me manda uma foto, né? Isso eu fazia quando eu estava na clínica. Hoje, eu vou, aonde você guarda a ração? Como que tá o armazenamento, né? Isso, porque também tem um armazenamento correto dessa ração, né? Ela não pode ficar exposta ao sol, às vezes deixa num potinho que fica ali tomando, né, o sol o dia inteiro, fica abafada, às vezes não fica nem fechada, então a gente vê uma oxidação dessa ração, então às vezes o animal está com uma falta de apetite, um apetite muito seletivo, assim, principalmente para ração, né, que hoje em dia os cãezinhos, os gatinhos têm que ter um sachê, tem que ter um patê para poder comer a ração seca, e às vezes é só uma falha no armazenamento. Olha, gente, que dica importante vocês estão acompanhando aqui com a doutora Brisa, todo esse manejo, todos esses cuidados que a gente oferta para o paciente dentro de casa. E outra informação que eu queria te perguntar também, após o atendimento, como que você faz, né? Porque no atendimento domiciliar a gente tem algumas necessidades ali que você acaba não conseguindo cumprir. Por exemplo, uma ultrassonografia ou um raio-x, né? Ou até mesmo um procedimento cirúrgico. Como que você faz essa adaptação? Tem alguma clínica parceira? Como é que funciona para finalizar o protocolo desse paciente? Olha, quando eu vou solicitar exames e realmente a gente vê a necessidade, né? Às vezes o tutor quer fazer um check-up, às vezes é um paciente sênior, então que está ali há muito tempo sem fazer um check-up. Acaba que, como são muitos exames, muitas vezes eu solicito esses exames como ultrassom, raio-x, exame de sangue.
ou para um laboratório, ou hospital. Então, na verdade, eu não tenho uma parceria fechada. Eu deixo o tutor muito à vontade. Muitas legal. vezes eu recomendo alguns locais, ou até mesmo ultrassonografistas, radiografistas. Eu tento deixar, assim, a minha opinião técnica, né, assim, de exames que eu já acompanhei, mas eu deixo o tutor bem à vontade, né? Realizando o exame, para mim, também já ajuda muito. Sim, porque a gente tem a informação clínica, né? A gente faz o exame físico, avalia todos os parâmetros daquele animal, né? Mas na maioria dos casos a gente precisa de um exame laboratorial para fechar o caso, para ter um diagnóstico ou para pensar em outras possibilidades, né? São exames complementares, né? Então, muitas vezes a gente necessita desses exames que complementam a nossa consulta, né? Então, tanto a anamnese, que serão as perguntas, né? O histórico, o exame físico, essa parte ambiental, os exames acabam complementando a consulta, até para a gente chegar realmente num diagnóstico mais provável e, assim, quem dera, um tratamento efetivo. Exato, né? exato. Muito bacana. E eu não sei como que você tem visto ultimamente, né? Que o Brasil tem muitos animais, né? As pessoas estão deixando de ter filhos para adquirir um pet, para que tenha uma companhia ali dentro de casa. E é muito comum esse ambiente multi-espécies. Né? Você tem um canino, você tem um felino, às vezes um coelho, né? Um furão, que é muito comum na nossa rotina. Essas espécies um pouquinho diferentes. Como que você nota quando chega nesse ambiente e vê que tem animais totalmente diferentes, espécies diferentes ali para atender? Olha, eu deixo bem claro pro tutor. Eu vou fazer a consulta no cão e no gato dele, Sim. se for solicitado. Mas, às vezes, eu já tive coelho, né? Minha irmã tinha coelho. Então, acaba que se tem alguma questão no manejo que eu posso dar uma dica, eu vou dar, né? Se eu vejo que, às vezes, o animal não precisa de muito. Eu não sou especialista em animais não convencionais, mas algumas questões de comportamento, até mesmo de um gato e de um cão, a gente nota. Às vezes, se ele fica muito estressado por conta do coelho, né? Então, tem cachorros que têm um comportamento, talvez, ali de caçador, então fica estressado querendo pegar o coelho. Então, e a tutora, às vezes, deixa num cercadinho, o cachorro fica ali o tempo todo esperto querendo pegar o coelho. Então, assim, são questões que às vezes não são benéficas. Então, eu até comento às vezes com os tutores a respeito de alguns manejos, mas em questão desses pets não convencionais, eu normalmente encaminho para colegas especialistas. Legal. Eu não me meto. Legal, porque eu noto que tem muita aceitação aqui no Brasil, principalmente nesses últimos anos, né? As pessoas, elas querem animais diferentes, elas buscam esse ambiente com multi-espécies, né? E eu sempre pergunto para os médicos veterinários que vêm aqui no podcast, né, o porquê que você escolheu a medicina veterinária. Nossa, eu acho que... Não sei qual que é a resposta de todo mundo, mas a minha é desde que eu nasci. Desde que eu nasci, eu sempre fui fissurada pelos animais. E eu sempre quis trabalhar com isso. Eu nunca, juro, se alguém me perguntasse, Brisa, se você não fosse veterinária hoje, eu não sei o que eu estaria fazendo. Não sei. Porque eu gosto muito do que eu faço. Então, assim, eu tive muitos animais. Eu tive siri, eu tive hamster. Caramba! Tive gato, cachorro, cuidava de gato de rua. Nossa, minha mãe queria me matar. Mas, enfim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Que legal. E foi da vida mesmo. Interessante. E nessa sua trajetória, né, você... aprendeu dentro da graduação, a gente tem contato com outras espécies, né? Hoje a gente atende clínica de cães e gatos, né? Parte cirúrgica também. E me conta um pouquinho, como que você vê, como você enxerga a Brisa daqui 5 anos nos atendimentos, como que você pensa nessa transição de carreira para os próximos anos? Olha, se Deus quiser, eu vou estar muito bem. Né? A minha vontade daqui 5 anos é ter uma auxiliar para me ajudar nos atendimentos, né? Então, para me ajudar ali a pegar materiais, às vezes a fazer uma contenção segura, também do pet, que necessita, às vezes, uma contenção. Então, às vezes o tutor tem um pouco de receio de segurar o próprio pet para fazer uma vacina a domicílio. Sim. Então, às vezes também para uma coleta de sangue. Então, muitas vezes... eu prefiro, né, fazer a contenção, ajudo, faço de uma forma segura e mostro para o tutor. Tem pessoas que têm um pouco de receio de
agulha, seringa, então também isso acaba dificultando. Muitas vezes eu até falo para a pessoa, se tem alguém que possa acompanhar a consulta, que às vezes ajuda. Então, mas eu me vejo com uma auxiliar, que eu acho que seria de extrema importância, e não atendendo só São José dos Campos, atendendo mais a região do Vale por completo. Legal, muito bom. E pensando assim na sua trajetória, né, dos pacientes que você atende, que você já atendeu, tem alguma história que te marcou, algum paciente, algum tutor que de alguma maneira te chamou a atenção nesses anos de atendimento? Tem vários, né? Mas, Legal. Mas tem duas tutoras, né? São duas irmãs, elas são assim, elas me marcaram muito. Foi bem no início, quando eu comecei a dar plantão, eu fiz o atendimento da cadela delas. E assim, não foi um caso clínico que marcou, mas a reação delas, elas gostaram muito do meu atendimento. Até aí, a gente entende, gostou do atendimento, mas depois eu acabei procurando outro hospital para trabalhar. Sim. Porque eu queria uma rotina maior, mais intensa dessa parte de internação. Então, eu acabei perdendo o contato porque eu deixei de trabalhar nessa outra clínica. Elas foram de clínica em clínica no bairro e me acharam. Que legal. E eu atendo o cachorrinho delas até hoje. Então, assim, isso me marcou muito, porque isso mostrou que elas realmente gostaram do meu atendimento, elas são super fiéis comigo, eu adoro o cachorrinho delas, então, assim, pra mim isso me marcou muito, assim, mostrou, nossa, caramba, eu acho que realmente eu tô no caminho certo, no caminho certo. Que legal. São pontos e histórias que vão se conectando, a gente vai aprendendo sempre com esses tutores, né? Todo caso que a gente vê ali que traz um resultado muito marcante, né? Voltando ali para o atendimento clínico, a domicílio, o que você nota, assim, dos benefícios a gente já comentou, mas você nota que é um perfil do médico veterinário hoje de ter mais esse contato com o tutor diretamente? Olha, eu não sei se é o caso de todo mundo que faz atendimento, né? Acho que há médicos veterinários e médicos veterinários, né? Então, acho que depende muito. Mas, ao meu ver, eu mesma tento implementar isso. Deixar a pessoa bem à vontade. Nenhuma pergunta é inválida. Isso é um ponto legal de mostrar para as pessoas, né? Porque, às vezes, naquilo ali a gente consegue extrair mais informações. Isso. Às vezes, a pessoa realmente fica com medo de falar que dá um biscoitinho de polvilho para o cachorro, que o cachorro toma cerveja. A gente escuta... E isso tudo, muitas vezes, quando você deixa a pessoa à vontade em fazer as perguntas, sem julgamentos, né? Você tá ali, eu tô na casa da pessoa, então é ela que tem que estar à vontade, né, mesmo. Sim. E o cachorro também. Sim, exatamente. Mas, assim, eu digo que muitas vezes a gente acaba na conversa, no diálogo, ao longo da consulta, a gente acaba captando informações, observando comportamentos também do animal e acaba trazendo isso como é uma informação muito preciosa para o atendimento. Hoje mesmo, eu vejo assim que mudou muito meu atendimento. Eu vi casos onde eu suspeitei de intoxicação até mesmo por esses óleos essenciais. Sim. Então, assim, e porque eu vi a decoração da casa da pessoa cheio de meio yoga, incenso para lá e para cá, e assim, foi uma questão que foi levantada. Então, assim, eu achei isso... Para mim, hoje em dia, eu falo, é quase um CSI, né? Que a gente acaba observando pequenas coisas e isso pode trazer um benefício para o paciente, né? Então, a gente pode mexer ali, aqui e até mesmo captar uma informação, alguma dúvida, alguma questão do que o tutor tem e a gente resolver, às vezes, o problema, né? Você comentou das intoxicações, né? Que é legal, é muito válido a gente comentar com as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. O chocolate, né? Extremamente tóxico. A cebola, aqueles churrascos, que o pessoal oferta de tudo pro animal, né? Com certeza. Pão de alho, né? A pessoa... Assim, não é por mal. A gente sabe que não é por mal. A gente sabe que os cães vão pedir. Aquela carinha ali de piducho, né? Então, assim... mas é o que a gente mais atende, principalmente em emergência, né? Às vezes é uma dorzinha de barriga ali, né? Um vômito. E isso eu atendo até hoje. Sim. Mesmo a domicílio, né? E muitas vezes a gente vai tentando... A primeira
coisa é, não dei nada diferente pro meu animal. Tudo bem. Aí a gente vai fazendo outras perguntas, aí fala, ontem... Aí no meio da conversa solta, ontem teve churrasco. No final de semana rolou uma carninha aqui. Eu falei, mas foi dada a costelinha de porco? Foi. Eu falei, exato. E às vezes vem o vizinho, vem o primo, né? Às vezes o tutor, ele não consegue acompanhar o animal ali durante todo o churrasco, né? Mas o pessoal que tá ali acaba oferecendo. E oferece, não é na maldade. A gente sabe que não é na maldade. Simplesmente oferece porque o animal pede. E pode ter certeza, pede mesmo. O meu cachorro eu nunca dou e pede. E pede. E ficou intoxicada. Exato. Então a gente sempre traz os sinais clínicos também, né, para esse tutor, do vômito, da diarreia, se o animal ficar mais prostrado. Aquele animalzinho que muitas vezes está com uma dor abdominal, vamos lá, uma dor de barriga, mas ele não demonstra como, minha barriga tá doendo. Como que ele vai demonstrar? Muitas vezes ele fica incomodado, ele não consegue deitar, ele não acha posição, fica inquieto. Tem cachorrinho que eu atendo que não faz, né, que mora em apartamento, que não faz o cocôzinho dentro do apartamento. Então pede para sair. Então eu tenho um histórico de tutores que descem a madrugada inteira com o cachorrinho para o cachorrinho fazer o cocô. E às vezes pode ter uma causa alimentar, como tem outras causas também que podem gerar, às vezes, um cocôzinho mais mole, né, esse desconforto gástrico. É aquele cachorrinho que sempre comeu de tudo, mas de repente começa a ter alguma problemática. Não quis comer, tá mais quietinho. Então, óbvio, a gente precisa dessas informações, né? Quanto mais informação, melhor. Melhor, exato. Então, são pontos importantes. Você que tutor que está nos assistindo, pode mandar as perguntas aqui também pelo YouTube, pelo Spotify, então até mesmo no Instagram. Então, para a gente sempre trazer informações para vocês, né? Sempre com um convidado muito especial e bater esse papo e conversar para a gente conseguir ajudar esse tutor, né? E a gente falou dos exames, a gente falou desses sinais clínicos, né? O que eu noto muito, um caso que me chamou a atenção, um paciente que eu atendi, que ele comeu tanto torresmo, né, no churrasco, né, que ele veio totalmente descompensado. Nossa! É um paciente que tinha ingerido muita gordura, né, no churrasco e chegou muito mal para o atendimento. Nossa! Teve que ficar internado, a gente fez alguns exames, né? Então, essa questão alimentar é muito importante, né? Da gente oferecer... Claro que hoje tem as marmitinhas fitness ali para os cães, né? Que você pode balancear, pode dar uma questão nutricional melhor para os animais, mas também as rações secas, né? Então, possibilidades de alimentos, né, com alto teor, né, de energia, de gordura, ou mais balanceado do que... muita besteira, né? Com certeza. Muitas vezes eu até aconselho o tutor, compra petisco veterinário, né? Tem opções a todos os gostos, né? Tem preços e preços. Então, vai no pet shop, dá uma escolhida. Muitas vezes eu até oriento o tutor a mandar foto para mim, para eu avaliar o produto e ele poder, assim, comprar e dar sem medo, né? Porque muitas vezes fica com dó, né? Coitado, come a mesma comida a vida inteira. Todo dia. É óbvio que vai enjoar. Então, assim, existem formas que a gente pode trabalhar isso, né? E eu sei que muitas vezes a gente acaba, né? O tutor acaba oferecendo porque fica com dó dessa questão. Então, muitas vezes acaba fazendo algum malefício ao animal, né? E também, se não faz imediato, né? Ao longo da vida, dependendo do alimento, pode sim gerar alguma questão também. Muito legal, muito legal. E a gente está chegando na parte final do nosso podcast. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, por poder contribuir com os tutores, com os alunos de veterinária, com médicos veterinários. Hoje a gente tem um público bem diversificado, então, de alguma maneira, para a gente contribuir com essas pessoas. Nossa, eu que agradeço estar aqui, Rodrigo. Obrigada mesmo pelo convite. Por nada. Muito legal. E que a gente converse sobre diversos assuntos, né? Poxa, tem assunto para dar e vender aqui. Exatamente. Muito bom. Obrigado, viu, Brisa? Obrigada, viu, Rodrigo? Até mais. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e até um próximo.